Jurados, vamos lá então, agora sim. Adriano, bom dia, tudo bem? Bom dia. O nome completo do senhor qualquer? Adriano Pereira Adura. Tá. Adriano, o senhor é investigador de polícia, né? Correto. Policial civil. E quero crer aqui que o senhor tomou conhecimento dos fatos das pessoas envolvidas apenas em função do seu trabalho, né? Não tem qualquer ligação com eles, né? Perfeito. Tá, o senhor vai ser como testemunha, parece que o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena em responder por um crime de falso testemunho. Em relação à presença do Wellington aqui em plenário, o senhor já disse que não tem problema, né? Não tem problema. Tá, tudo bem. Quem conversa com o senhor a partir de agora, Dr. Casagrande, promotor de justiça, tem a palavra. Então. Tiago, bom dia. Bom dia. Alô. Obrigado, Tiago, bom dia. Bom dia. Desejo já agradecer a sua presença. Por nada. O senhor é investigador? Correto. Adriano Adura, né, investigador de polícia. Você recorda desses fatos ocorridos no dia 30 de dezembro de 2018, na Vila Corbélia? O senhor tem lembrança desses fatos? Então, doutor, assim, tem algumas lembranças, né? Faz bastante tempo, né? Mas eu tenho alguma coisa, eu me lembro desse caso. O que o senhor se recorda? Na sequência, eu vou apresentar um relatório de investigação preliminar que foi assinado pelo senhor. Perfeito. O que eu me lembro desse caso foi que parece que estava tendo um churrasco, uma comemoração lá na vila lá, e houve algum desentendimento lá dentro nessa comemoração ali que estava tendo, e o rapaz vítima lá teria tomado umas marteladas ou alguma coisa na cabeça, bateram nele lá. E daí, na sequência, o autor do crime teria pego, parece que alguém da família próxima dele ali, colocado dentro de um carro e pediu para que levasse para algum lugar. Só que daí, parece que pelo meio do caminho, pediu para deixar ele, enfim, alguma coisa mais ou menos assim, na hora da fuga, né? Teria motivado o crime, isso não se recorda? Eu assim me recordo, mas pode ter sido alguma coisa relacionada a ciúme, não estou bem certo, mas alguma coisa relacionada, acho que é uma mulher, se eu não me engano, faz bastante tempo. O senhor esteve no local dos fatos? Eu fui depois no local dos fatos, né? Quem foi no local dos fatos foi a equipe de plantão. Equipe de plantão. Isso. E esse local dos fatos, você recorda como era? Ali é uma invasão, né? A Vila Corbélia ali é uma invasão, ali é um lugarzinho assim, não tem câmera, assim, na época ainda pior ainda, né, do que é hoje lá, mas assim, são casas bem humildes, assim, de tábua, às vezes até de chão batido, é precário o local lá. Nesse local, há uma lei do silêncio, as pessoas evitam falar por causa da criminalidade. Até hoje, doutor. Até hoje. Corbélia continua sendo um local complicado lá. Crítico. Crítico, bem crítico. Conhecido nos meios policiais. Sim, correto. E uma dificuldade grande de você ter testemunho. Não tem 30 dias que a gente já foi atender outro local de morte lá. Há 30 dias já houve mais Já teve um outro local lá. A gente conseguiu fazer o flagrante de 2 pessoas envolvidas. Um crime de homicídio. No crime de homicídio no Corbélia agora. E a dificuldade toda com relação ao testemunho. É difícil. Vou pedir a gentileza, doutor Tiago, ao Álvaro, se possível, o movimento 5.10. É o relatório de investigação preliminar, só para que o senhor confirme realmente a sua assinatura. Cláudio Dias era o seu... Isso, era meu parceiro na época. Investigador de polícia. Isso. E aí alguns detalhes só para... Se eu puder ler para nós ali e aí confirmar, talvez relembre de algum detalhe, por favor. Primeiramente, aquela assinatura é sua, né? Correto. Que ninguém duvida da Correto. presunção e tal. Aí, se puder voltar, não sei se é possível dar um zoom aí, no sentido de aumentar um pouco a fonte. Perfeito. Nós temos ali o item 2, por favor, que é testemunhas, né? O senhor teve contato com a esposa, com esse tio, com o primo ou não? Nós tivemos contato, assim, eu não... Deixa eu só ler ali, mas a gente teve contato, sim, acho que foi com não sei se, agora não me lembro que parentesco que ele tem, mas parece que foi o rapaz que colocou ele dentro do carro, né, para levar o autor lá, e daí esse daí nos comunicou que pediu para parar no meio do caminho e deixar ele lá, né? Seria eu não lembro, eu acho que deve ser o tio, eu não...
Não me lembro, mas foi o rapaz que foi obrigado, né, a colocar ele dentro do carro. Esse é um detalhe importante. O senhor usou a palavra obrigado. Isso, parece. Isso foi apurado ao longo da investigação. Em conversa com ele, parece que acho que em conversa com ele falou, não, eu fui obrigado a colocar ele dentro do carro e levar ele para tal local. Depois do crime? Depois do crime. Entendi. E aí ele teria ido para onde? O senhor não se recorda? Eu não me recordo agora, mas parece que ele tinha dito um local em específico, só que daí parece que pelo meio do caminho teve que parar. É o que eu me recordo, assim. Eu pergunto, eles foram em direção ao interior do Paraná? Isso. Perfeito. Se puder, Auro, na sequência, colocar o item 3, na página seguinte, né, nós temos ali a questão da autoria. O senhor com ele não teve contato, né? Acho que só na prisão. Só na prisão. E aí ali consta a questão da Vila Corbélia, né? E o senhor falou que foi durante uma churrasco, uma confraternização, né? E o senhor relata ali que teria sido por ciúmes da mulher dele, Wellington, ora acusado. E aí o senhor pegou isso com quem, essas informações? Então, foi com o próprio tio, né? Com o próprio tio. Com o próprio rapaz que a gente ouviu ele na sequência em relação ao que tinha ocorrido, né? Porque daí ele foi contando o que aconteceu. E o tio presenciou os fatos? Eu não me recordo. Não se recorda. Eu acho que ele deveria estar por ali, né? Porque se ele foi ter que dar carona, né? Entendi. E o senhor se recorda do instrumento do crime? Então, parece que foi usado um martelo, né? Mas a equipe de plantão lá parece que não conseguiu localizar no local o objeto, né? O martelo não foi apreendido. Não foi apreendido, que eu me lembro, não. Certo. E aí constou também que na sequência apareceram outros fatos suspeitos em relação ao senhor Wellington. O senhor se recorda disso? Constou ali, na sequência, ali no parágrafo seguinte, chegou ao nosso conhecimento uma denúncia anônima. Por favor. Não sei se seria sobre isso, mas parece que ele tinha uma intenção de matar outra pessoa, alguma coisa nesse sentido, assim. Não sei se é sobre isso. O senhor se recorda também em relação a uma suspeita, né? Em relação a uma ex-convivente dele e uma história de uma lista de pessoas que ele desejava matar. Eu lembro de alguma coisa assim, que chegou alguma coisa pra gente nesse sentido, de que ele tinha uma lista de pessoa, alguma coisa assim. Por isso que a nossa intenção era tentar chegar nele o mais rápido possível, para que ele não viesse a fazer isso com outras pessoas, né? E por último, constou ali, por fim, né, apareceram alguns BOs dando conta de situações anteriores e mesmo posteriores. O senhor se recorda? Não, daí eu já não me recordo. Não assim, se recorda. Não me recordo. E com relação à vítima, foi levantar alguma coisa? O senhor se recorda? Caso o senhor lembre. Tá, não, assim, de praxe a gente geralmente no relatório a gente até acaba colocando uma coisa ou outra, não é sempre. Mas eu não me recordo, assim, da pesquisa. É porque como o relatório é feito em dupla, né? Às vezes um faz uma coisa, outro faz a outra, né? E ele teria agido sozinho, né? Esse tio, na verdade, teria sido obrigado a dar fuga a ele. Pelo que eu lembro, o tio teria sido obrigado a dar fuga. E ele teria agido sozinho, né? Teria agido sozinho. E depois o senhor falou que teve contato com ele, com o acusado. Na prisão. E aí, como foi isso? Eu não lembro como que a gente chegou no local onde ele estaria lá. Não me recordo exatamente como que a gente chegou lá. Mas ele estava, se eu não me engano, acho que ele estava trabalhando, se eu não me engano. Ou eu não sei se era ele que estava trabalhando ou era um outro senhor que estava trabalhando e daí a gente conversou com esse senhor. Mas assim, agora eu não consigo me recordar em que momento que foi. Então, o senhor não se recorda ter conversado com ele? Qual foi o diálogo? Não me recordo. Não me recordo mesmo. Senhor Adriano, mais alguma coisa que o senhor gostaria de relatar para nós, que reputa importante, que tenha lembrado? É que eu gostaria, mas assim, eu não lembro mesmo. Faz bastante tempo e a gente está num sistema industrial quase. São situações cotidianas, infelizmente. Né? Muito, muito. Perfeito. Agradeço muitíssimo a sua participação. Desejo um bom dia. Doutor Tiago, devolvo-lhe a palavra.
Doutor Ramon, pela defesa. Tá funcionando? Bom dia, senhor Adriano. Bom dia, bom dia. Primeiro, reverenciar o senhor pela profissão. Meu pai é policial civil aposentado também, advogo muito para os policiais e parabenizo pelo trabalho realizado. Obrigado. Só uma pergunta, os esclarecimentos já foram suficientes. Nessa investigação a respeito do homicídio, houve algum indício a respeito de uma motivação por conta do tráfico de drogas na região? Os dois, a vítima e acusados, foi feita alguma diligência para saber se eles eram envolvidos com tráfico, alguma coisa assim? Doutor, eu não consigo me recordar. O que me vem na cabeça, assim, que ficou marcado dessa época foi a questão em relação aos ciúmes. Aí, se foi feito outro tipo de levantamento, eu não vou me recordar. Infelizmente, faz bastante tempo já, né? Ok. O senhor, além do tio do suposto acusado, né? Foi feita alguma outra diligência com familiares ou com vizinhos próximos que possam ter visto os fatos? O senhor se recorda? Me recordar, não. Daí, se outras pessoas foram ouvidas, acho que está em declaração ali, mas não me recordo. Eu, especificamente, não me recordo, né? Não sei se o meu parceiro poderia se recordar, mas eu não me recordo. Certo. Você tem alguma recordação se o tio, assim, ele ainda guardava algum receio, ele estava bastante convicto, ele retornou ao local, enfim? O que você pode dizer da tua percepção a respeito desse tio que trouxe esses fatos, né? Assim, é difícil dizer assim um pouco de como que ele estava, né? Eu assim, se fosse falar qualquer coisa, podia estar me equivocando ou para mais ou para menos, né? Então, prefiro não falar nada sobre minha percepção em relação a ele, assim, porque faz bastante tempo e eu posso estar confundindo com outra pessoa. Ok. Muito obrigado. Por nada. E pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Nada, ok. Adriano, também eu não tenho mais. Só uma única pergunta. O senhor disse que tomou contato com ele por ocasião da prisão, né? Ele não foi preso aqui em Curitiba? Foi o senhor que efetuou o cumprimento do mandado? Então, nós nos deslocamos para o interior, porque a gente teve uma informação de onde ele poderia estar. E daí a gente se deslocou para esse local lá. Agora, nesse local que a gente foi lá, não era Curitiba, era alguma outra cidade que eu não me recordo agora. E a gente foi para esse local para efetuar a prisão dele lá. E daí a gente chegou primeiro, acho que me parece que a gente chegou primeiro numa empresa ou numa construção, daí conversamos com o rapaz, para esse rapaz indicar onde ele estava, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos isso daí. É que como faz tempo e a gente faz muita prisão, às vezes eu posso estar confundindo, mas eu acho que foi exatamente isso daí. Daí a gente se deslocou, acho que até próximo da casa onde ele estava, ou na casa onde ele estava, alguma coisa assim. A cidade o senhor não lembra? Não lembro. Tá, mas foi nesse local que a polícia encontrou ele para cumprir o mandado? Foi, acho que foi nesse local que a gente encontrou ele, não foi aqui em Curitiba. Tá. Mas a conversa que vocês tiveram com ele, chegaram a comentar uma coisa do fato, ele não respondeu, ficou em silêncio, o que ele disse? De costume a gente tem a praxe de fazer uma entrevista, né? Já perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, mas como faz bastante tempo, eu não lembro se teve entendi. Resposta ou não, alguma coisa desse sentido. Não, tá ótimo, tá tranquilo então. Eu agradeço, Adriano, a gente encerra por aqui, obrigado. Beleza, por nada. Bom dia, senhores. Bom dia, só um minutinho, Wellington, a gente já conversa, deixa eu só abrir aqui seu processo. Pode iniciar ali, por favor, Alva. Ok. Wellington, tudo bem? Tudo bom? Tá, o nome completo do senhor qualquer? Wellington Brian dos Santos. Brian dos Santos, né? Wellington, meu nome é Thiago, eu sou o juiz aqui responsável por presidir o seu julgamento, tá certo? E nós iremos realizar o seu interrogatório, ok? O seu atual endereço qual que é, Wellington? Campo Largo. Tá, mas o endereço lá qual que é? Onde que eu posso encontrá-lo se eu estiver em liberdade? Bairro Santa Ângela, Casa 20, número... Rua 10, Casa 20. Tá, Rua 10, Casa 20, bairro Santa Ângela, em Campo Largo, metropolitano de Curitiba, né? Tá certo. A sua profissão qual que é, Wellington? Eu sou açougueiro, trabalho também com metalúrgica e também com artefatos de madeira, que é montador de móveis. Tá. Hoje o senhor está preso há quanto tempo? Já estou 3
eu não lembro certo, mas 3,5 mais ou menos. 3 anos e meio? É, com um total de tornozeleira que eu tirei na rua e voltei de novo. Aí eu somo tudo, né? Não sei se o correto é somar depois da tornozeleira pra cá ou se for depois da tornozeleira é 2 anos. A anotação que eu tenho aqui é que o senhor está preso desde dezembro de 2020, né? 2019. 2019? Então, 2020 é desde a tornozeleira. Eu tô desde do 13 de junho de 2019. Ah, tá, mas isso contando com tornozeleira, né? Tornozeleira, isso, o senhor estava eu fiquei na rua. 11 meses de tornozeleira. Não, preso. Depois eu fui de tornozeleira e voltei de novo. Tá, e da última vez que o senhor voltou, foi quando? Foi de dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, uma coisa ok. assim. Entendi. Daí quando em liberdade, ali até dezembro de 2020, né? Quando o senhor estava tornozeleiro, o senhor trabalhava? Eu tava trabalhando de vender tapuer, bacia, vassoura. Tava fazendo venda autônoma. Entendi. E ganhava quanto em média com essa atividade? Tirava uns 150 a 200 reais, 260 mais ou menos no dia. No dia? Uhum. Tá ótimo. Chegou a frequentar a escola? Não entendi. Chegou a frequentar a escola? A escola? Só aqui dentro na penitenciária. Tá. Antes disso, não? Na rua... Não, antes disso, sim. É quando você fala desde a da infância, né? O senhor está em que série na escola? 5ª série. 5ª série. Isso. Tá. Tem que idade? Tenho 25 anos. Ok. Casado? Não sou casado, mas eu tenho minha mulher. Tá. União estável, é isso? Isso. Tá, entendi. Tem filhos? Tenho. 4. 4 filhos? Uhum. Eles têm que idade? Tem 9 anos e 6 anos, 7 anos, quase 7 anos. Vai fazer 7 anos. E... Deixa eu ver, 3 anos e 2 anos. Tá. Vai fazer 2 anos em dezembro agora. E essas crianças são todas com a sua companheira, é isso? São a mesma todas mulher, com a mesma companheira. Que é a mesma aqui que o senhor estava na época, é isso? Isso, a Daniela. A Daniela. Tá, entendi. E as crianças moram com quem hoje? Moram lá na minha casa, lá em Campo Largo. Com a Daniela? Sim. Tá, entendi. Por isso que vocês não encontraram ela lá em Pato Branco, porque ela tá aqui. Ah, entendi. Bom, mas de qualquer maneira também aqui foi encaminhado os endereços que tinha disponíveis, não foi encontrada, né? Mas não tem problema, a gente prossegue. Wellington, fora esse processo criminal, o senhor tem ou já teve outros? Não que eu saiba, só esse só. Tá, eu verifiquei aqui que o senhor lá em 2015 teve aqui um episódio envolvendo violência doméstica. Com a minha esposa. Tá, ok. Aí depois 2015, ok, em junho de 2015, aí o mesmo inquérito policial aqui, houve a punibilidade. Depois, em 2018, teve mais um episódio também envolvendo violência doméstica. Com a minha própria esposa também. Tá. E aí também aqui houve a punibilidade. Daí tem mais uma anotação aqui, primeira vara descentralizada do Pinheirinho, aqui em Curitiba, dia 9 de maio de 2018. E aqui consta também vias de fato. Você recorda disso? Não lembro disso. Aí depois tem mais uma anotação, é isso, em 2018, medida protetiva em Campo Largo, é isso? Esse é da minha esposa também. Tá, depois tem mais uma anotação por posse de droga para consumo pessoal em 2018. Esse quando eu usava droga. Uhum. Aí tem aqui, enfim, esse processo está em julgamento no dia de hoje por homicídio. Tem um outro termo circunstanciado em Clevelândia por ameaça. Não. Eu acho que é uma 2019. moça que teve uma discussão. Teve uma discussão com ela. Uhum. Depois teve aqui uma outra anotação em Pitanga, um procedimento de investigação criminal por homicídio simples, com data do fato em 2015, né? Seria fato em objeto de investigação. Nesse não me recordo. Não sabe o que se trata? Não. O senhor chegou a matar alguém Não. em Pitanga? Não. Não? Tá certo. Em relação à acusação aqui no dia de hoje, tem conhecimento, né, Wellington? Não entendi. Tem conhecimento acerca da acusação no dia de hoje aqui, né? Tenho, sim. Tá, tudo bem. A partir de agora, o Wellington não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo.
mas por outro momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Né? E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão, tá certo? Tá bom. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? As duas coisas. Prefiro responder, mas se eu pudesse ficar em silêncio, eu gostaria, mas eu vou responder que é melhor, né? Não, fique à vontade, velho. Tem um direito que o senhor tem. Só porque eu tô muito abalado já de tanto... Você sabe, a gente passar dentro de prisão, todo dia muda a gente, todo dia a mesma coisa, pergunta, que isso aí chega, dá um ruim na gente, sabe? Toda vez a gente tem que ficar lembrando disso daí, mas estamos aí disposto que seja a minha última, né? Se Deus quiser. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu faço as perguntas, se em algum momento entender que não é caso de responder, fique à vontade, não tem problema, né? Pode ficar em silêncio, tá certo? Tá bom. Tá, então a primeira pergunta que se faz é muito simples, consta que no dia 30 de dezembro de 2018, em horário que não foi exatamente esclarecido, mas na Rua das Palmeiras, próximo número 1500, Vila Corbélia, bairro Sique, aqui em Curitiba, o senhor Wellington Braia dos Santos teria aqui matado a vítima Michael Soares Mateus Pinto, e segundo diz o Ministério Público, utilizou a tanto um martelo, né? Então deu vários golpes de martelo na vítima, o que, por consequência, levaram à morte. Basicamente é isso. Né? Diz aqui uma acusação de homicídio, tem aqui 3 qualificadoras. Segundo diz o Ministério Público, a primeira qualificadora, motivação torpe, porque teria surgido esse fato de ciúmes aqui em razão de fofocas, né, envolvendo a sua esposa, Daniela da Silva Santos. Diz também que foi com emprego de meio cruel, já que o senhor, ao desferir os golpes de martelo, né, na região da cabeça da vítima, agiu com brutalidade, aumentando então o sofrimento dela, da vítima, e por fim, que foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima também, né, porque teria abordado ela de maneira repentina, sem que ela tivesse então motivos para esperar aquela reação. Essa acusação, é esse o fato pelo qual o senhor responde aqui. Em relação a esse episódio aqui, ou da maneira como está narrado, é verdadeiro, é falso? O que aconteceu aqui? Não, o que aconteceu que... sei lá como que eu explico para você. Esse dia aconteceu que nós estava... Eu não tinha nem chegado em casa ainda. Tava lá minha esposa, tava lá meu tio, e eles estavam reunidos para fazer um churrasco. E daí eu tava no açougue trabalhando e eu tava para vir com a carne e tudo. Daí eu ia comprar uma cerveja para nós fazer. Nisso daí, eu cheguei lá e daí esse piá já tava ali. E esse piá não era pra estar ali. Não era pra estar envolvido no meio da nossa festinha, porque ali era de família, pra comer isso tudo. E daí já tava lá, se enfiando no meio, tava lá junto com meu primo, com a minha prima. E daí daqui um pouco eu já tive uma notícia, não sei o que, me falaram que ele tava mexendo com a minha esposa. Falaram, não sei o que, ele mexeu com tua esposa, não sei o que, e eu perguntei, ela tava com medo de falar pra mim, achando que eu ia discutir com ela por causa do piá. Eu falei, não tem nada a ver, não vou discutir com a minha mulher por causa dos outros. E isso daí eu deixei pra lá. Pensei, não vou fazer nada, deixa quieto. Daí vieram e me explicaram certinho. Me explicaram que ele tava mexendo com ela, que encostou a mão nela, encostou a mão na cintura dela, dizendo que me viu na TV por causa dessa discussão de 2018, que você leu agora há pouco aí, que eu tive com a minha esposa, e daí saí na TV e tudo, por causa da discussão dela, porque eu tomei meus filhos dela, porque eu achava mais capacitado de cuidar do que ela. E daí, nisso daí ele falou, eu vi que você denunciou ele, que não sei o que, se você quiser eu mato ele pra você. Ele vem falando dessa maneira já pra minha mulher. E minha mulher tava com medo de falar pra mim, com medo de eu fizesse alguma coisa, com medo porque sabia que ia dar briga. E isso daí eu deixei pra lá. Eu peguei e continuei bebendo, nós já tínhamos usado droga junto. E daí eu fui lá, peguei e falei pro meu tio que eu ia tomar um banho na casa dele, porque eu tava ali pra fazer trabalho na minha casa. Aí tava um tumulto lá dentro, porque tinha sumido um celular lá, e não sei o que, e minha tia discutindo com meu tio por causa disso daí. Eu peguei e saí dali. E fui lá pra minha casa. E daí eu peguei o martelo e fui trabalhar. Fui lá sentar sarrafo lá em volta da minha casa, em volta onde tinha fresta, porque era casa de madeira e madeirite, era muito casinha de mesmo. E daí eu tava lá, ó, sentando sarrafo em tudo quanto é canto, em madeirinha, em tudo quanto é canto onde tinha buraco, pra não entrar pernilongo pra dentro. E é lá uma região de perto de mata, então tem muito pernilongo. Então eu tava lá, e nisso daí eu comecei a escutar uma discussão lá fora. E nisso daí eu peguei, abri a porta, fui ver, era o piá que tava discutindo com meu tio, dando de dedo na cara dele, e minha tia tava na porta discutindo com meu tio também. Achando que meu tio tinha pego o celular, e o piá defendendo a minha tia, dando de dedo, não sei o que, e ameaçando meu tio.
E nisso daí eu vi que ele tava ameaçando, eu fui lá ver o que tava acontecendo. No que eu fui lá, encostei a mão no ombro dele, no que eu encostei a mão no ombro dele, ele já pegou e... você mesmo, eu já tô cansado de você, e já foi já se armando pra mim, no que ele foi se armando pra mim. Eu não pensei duas vezes, assim, eu peguei, deu aquele apagão na mente, assim, eu só dei, assim, a primeira, eu vi ele caindo, dali eu não vi mais nada. Dali eu só lembro, só que tava um tumulto, assim, da minha tia gritando, o meu tio desesperado também ali, falando pra mim não fazer mais nada, deixar quieto, que os traficantes da favela iam me matar. E daí disso daí eu fiquei com medo, daí eu peguei e tirei ele de trás do carro, porque eu sabia que eu precisava do carro para mim poder sair, porque se eu fosse a pé, os caras iam me matar, porque tinha que passar em todas as comunidades, ele era traficante de outra comunidade, então ia dar problema para mim por ter matado um traficante lá dentro. E daí eu peguei o carro do meu tio e pedi a chave para mim entrar, meu tio não me deu a chave, estava com meu primo, ele pediu a chave pro meu primo, falou que ia me levar porque ele estava alterado, porque eu estava alterado e não tinha como eu levar minha família daquele jeito, meu filho, minha mulher daquele jeito, alterado daquela maneira. E daí ele entrou dentro do carro e me levou, porque ele viu que eu estava num desespero, ele viu que eu estava desesperado, não tinha como eu estar andando daquela forma. Eu estava desesperado porque o cara era traficante, não era um cidadão comum. Eu sei que eu fiz errado, eu cometi um erro, mas eu sei que também ele também não era uma pessoa boa, por isso que eu fiquei com medo, eu tive que fazer o que eu fiz, entendeu? Eu sei que hoje em dia eu tô pagando por todos os pecados que eu tô fazendo e o que eu tinha feito no passado, né? Porque tudo isso daqui corrói todo dia na minha cabeça. Isso daqui não me deixa dormir em paz, mas isso daqui é o que bastou na minha vida naquele dia lá para mim poder fazer alguma coisa, porque eu de tanto medo que eu fiquei com ele, por causa dele estar mexendo com a minha família, podia acontecer mais alguma coisa entre ali com meu tio, não só que ele já tinha me ameaçado. Então aquilo ali me deu um desespero. Eu fiquei pensando, pô, ele vai matar mais alguém. Se eu não sair daqui de dentro de casa e perguntar o que tá acontecendo, ele vai matar alguém. E no que eu perguntei, ele se armou para mim. Nisso daí eu tive que sair. Tive que fazer o que eu fiz e tive que sair da favela, porque se eu ficasse lá, os caras iam me matar. Não tinha como eu pegar, falar, chegar, chamar a polícia e ficar no local esperando a polícia. Se eu ficasse, eles tinham me matado. Então eu tive que sair para longe. E tanto no que eu saí dali, eles já foram na casa de parentes meus, já perguntando onde eu tava, porque eles iam me matar. Entendeu? Por isso que eu tive que ir até pro interior, afora. Porque se eu ficasse na cidade, eles iam me achar. Ou fazer um mal pra minha família. Tanto que meus tios tiveram tudo que vender as casas deles e sair de lá também. Veja só, eu consegui organizar as ideias aqui, né? Em que horário que isso aconteceu? Foi no dia 30 de dezembro. Eu não lembro certinho o horário, eu só sei que era depois das 9 já. Da noite? Aham, depois das 9 da noite, não lembro o horário certo mais. Aí o senhor disse que tinha um churrasco. Sim. Tá, quem é que tava no churrasco? E onde que era esse churrasco? Era a minha tia Simone, o Edson, meu tio, eu, a minha mulher, minha prima Kelly, as crianças, estavam as crianças. Eram quantas crianças? Era minha prima adolescente, meu primo adolescente e mais duas meninas e meu casal também. Tá. Então aí tinha o quê? Mais 10 pessoas? Era só essas pessoas. Só. Mas tinha mais 10 pessoas, que o senhor disse, né? O senhor, a sua esposa, o seu tio, a sua tia, a sua prima adolescente, mais 2 crianças, mais seus 2 filhos, é isso? Tinha cerca de 10 pessoas aí, pelo menos, é isso? Só essas. Entre elas 4 crianças, ou 3 crianças. E 2 rapaz, Oi? E o rapaz. E o rapaz, né? Tinha mais alguém? Não. Tá ótimo. Já conhecia ele? Já conhecia, já. Tinha tido problema com ele antes? Já tivemos uma discussãozinha no tempo atrás, porque eu pedi para ele parar de ficar indo lá na minha casa sem eu estar lá. Mas sem mais nada além disso. Sem nenhum problema. Essa história envolvendo a sua esposa aconteceu quando? Naquele mesmo dia, nesse horário? Foi antes, foi depois? Foi no mesmo dia. Tá, mas no mesmo dia... No que eu cheguei, eu fui comprar cerveja, ele já mexeu com a minha esposa no momento que eu fui comprar cerveja. No momento que eu não tava ali. Tá, mas isso próximo das 9 da noite já? Isso já era 9 Foi no mesmo contexto, vamos dizer assim, né? Próximo. 9 em diante, já era 9 em diante já. Tá, tudo bem. E o senhor viu isso ou o que aconteceu? Eu não vi, daí vieram me contar, porque daí eu tinha que ir numa outra casa que era antiga, que eu tava tendo meu pouso antes de comprar aquela casa ali. E daí eu fui lá pra pegar minhas roupas que tava lá ainda. Daí eu peguei o carro pra ir lá nisso daí minha tia queria ir junto. Daí eu não entendi o porquê dela. Eu falei, eu preciso de espaço no carro pra poder trazer as roupas. Dela, não, precisa ir junto. Daí minha tia entrou junto pra contar pra mim, junto com a minha esposa, o que tinha acontecido. Tá.
Aí a sua tia, então, contou que ele teria dito para sua esposa que, já que tinha havido um episódio de violência doméstica, ele podia resolver isso para ela. Isso. Que ela falou que eu era traficante na TV, que não sei o quê, sendo que não era nada disso, entendeu? Só para ela poder tomar as crianças de mim. Porque ela não achou outro meio. Ela falou que eu era usuário, que precisava ser internado. E daí ele falou que, já que ela não tinha medo de mim, já tinha me denunciado, que se quisesse resolver comigo, ele resolvia o problema para ela. A vítima estava armada com alguma coisa? Tava armado com 38. Só que, como eu disse para você, a comunidade ali, todo mundo ali pega ali, não tem como. Até o martelo que ficou lá no local também não tava. Tá, mas ele tava com essa arma onde? Ele tava aqui na cintura. Tá, e como é que o senhor sabia disso? Porque no que eu fui de frente com ele, encostei a mão nele, no que ele se armou, ele pegou a mão e tirou pra mim. No que ele tirou a mão pra mim, e daí eu peguei o martelo de cima do capô, que eu tinha deixado, que eu encostei a mão nele, e daí, nisso daí, ele pegou, deu o primeiro, mas não saiu nada. Só no microfone, por favor. E daí, no que ele deu o primeiro dele, não saiu nada. E daí, no que não saiu nada, eu acertei ele na mesma também. Tá, mas veja, ele estava armado, o senhor tinha conhecimento disso, mas o senhor que foi pra cima dele, né? Eu fui para ver o que estava acontecendo. Porque eu sabia que ele tinha saído dali e já estava já de má intenção comigo já. Então eu já sabia que ele podia estar armado. E no que eu cheguei, realmente, estava armado. E essa arma? Não foi encontrada, nem a arma, nem o martelo, ficou tudo ali. Não foi encontrada a arma com ele? Não, ficou lá. E que fim que deu essa arma? Não sei também. Ok. O senhor disse também que ele estava discutindo com o seu tio? Não, meu tio não. Ele estava discutindo com meu tio. Então, ele estava dando isso. Ele discutindo, a vítima discutindo com o seu tio. Não? Por quê? Por causa que meu tio tinha sumido um celular lá na casa da minha tia. E daí o celular dela. E daí ela tava achando... ela tava meio separada com ele um pouco, mas estavam morando junto. E daí ela tava... Podia ter sido meu tio que pegou o celular pra poder ver se ela tava conversando com alguém, alguma coisa assim. E começou uma discussão entre os dois. E daí nisso daí ele entrou na discussão junto. Começou a querer se degladir com meu tio pela minha tia. Foram quantos golpes que o senhor deu nele e em que local do corpo? Eu não tenho certeza também quantos eu dei. Eu só lembro só que eu dei o primeiro, ele caiu e disso daí eu não lembro mais nada. Mas foi um golpe só? Não, acho que não foi um. Acho que eu posso ter dado mais sim. Porque no momento da raiva que eu tava e a emoção, o desespero, tudo ao mesmo tempo. Tá certo. A pergunta que se faz aqui, para bem delimitar isso, o senhor deu as marteladas nele, em consequência matou a vítima, por quê, afinal? Por causa da história da sua esposa? Porque ele discutia com seu tio? Porque havia algum outro motivo? Mas na verdade por desespero também, porque eu sabia que ele ia me matar. Se eu não fizesse isso daí, ele ia me matar de um jeito ou de outro, porque se ele estava armado e se armou e botou a arma na minha direção, é porque ele ia me matar. Entendeu? Se isso daí, mas também por desespero. Eu sabia que não tinha como mais ali eu voltar para trás. Se eu voltasse para trás de fazer qualquer coisa para ele, quem podia estar hoje aqui seria ele. Tá. O senhor foi interrogado na delegacia? Fui interrogado. Foi na delegacia? Foi. Formalmente? Teve um termo? Foi. Tá. O que é que o senhor contou pro delegado de polícia? Eu contei que ele estava armado e ele tentou me matar. O senhor contou exatamente essa mesma história ou não? Tem alguma diferença? Sim, não. Se teve alguma diferença, talvez pode ter acrescentado alguma coisa ou diminuído alguma coisa. Mas em suma ali, a rigor, a versão é essa. Sim, é isso? A versão é que na delegacia eu dei por causa da minha mulher, né? Por causa da minha mulher, né? Porque ele mexeu com a minha mulher. Mas como eu estava em estado de choque, eu posso não ter falado exatamente o que eu precisava ter falado, né? Tá, mas veja, em que oportunidade que o senhor foi interrogado na delegacia por um delegado da Polícia Civil? Quando que isso aconteceu? Foi logo em seguida, eu acho que no que eu fui preso, do dia 13, eu acho. 2019.
Tá, eu tô tentando localizar aqui. Porque o senhor, logo depois desse fato, o senhor foi para outro local, como o senhor mesmo disse, né? Não ficou em Curitiba aqui, né? É. E a polícia não encontrou o senhor. Eu fui pra cidade de Mariópolis, interior de Pato Branco. Uhum. Marialva? Mariópolis. Ah, Mariópolis. Que é lá no Interior sudoeste, de Pato né? Branco. Aham, sudoeste. Depois o senhor foi interrogado também numa audiência por uma juíza, quero crer. Sim, O que o senhor contou para a juíza lá? Foi a mesma história que o senhor contou aqui hoje? sim. Ele sacou essa arma para você? No que ele puxou a arma pra mim, eu já peguei o martelo de cima do capô. Uhum. Do porta-mala. Tá, e daí quem que levou essa arma depois que ele morreu? Ficou por lá. No que ficou na mão dele, grudado na mão dele, não sei pra onde foi. É que o senhor disse quando foi interrogado em juízo, né, que viu um volume na cintura da vítima e que por isso saiu da residência já com martelo, né? Hoje o senhor disse que ele estava armado. Então, ele tava armado, ele tava com o volume na cintura e no que eu vi isso daí, eu peguei, fui lá ver o que tava acontecendo. Encostei a mão nele pra ver o que tava acontecendo, eu encostei no ombro dele, no ombro esquerdo dele. No que eu encostei a mão no ombro esquerdo dele, ele já se virou de frente pra mim e já saiu armando já pra mim. É que o senhor disse, o relator, que nesse momento colocou a mão sobre o ombro ofendido e perguntou o que estava acontecendo, que ele respondeu, já estou cansado de você. Tendo ele feito em seguida um movimento de virar a sua direção, levando a mão na cintura. E foi aí que o senhor deu a martelada, né? Não tinha dito que ele estava com a arma na mão também. Ele tava com a arma na mão dele. Uhum. E aí eu perguntei pro senhor também a respeito da arma, o senhor disse que não sabe o que aconteceu, quando foi interrogado falou que foi um vizinho que tirou a arma e levou embora. Sim, ó, o vizinho pode ter pegado a arma, porque eu não vi mais aquela arma. Tá, Nem a arma, nem o martelo também. E quem que é esse vizinho? Eu não sei o nome do piá. Tá. Eu só sei que iniciava com Mateus, só o nome dele, não lembro mais o resto. A Daniela, ela ainda está com o senhor, né? Sim. Vocês mantêm relacionamento mesmo surpreso, é isso? Sim. A Daniela, ela mora no mesmo local? Não, o senhor disse que não. Ela mora umas 2 casas pra baixo, umas 3. Umas 2 casas não, 2 quadras pra baixo desse endereço onde te passei. Mas no mesmo local. Em Campo Largo, isso não tem a ver com Corbélia aqui, isso. né? Corbélia e SIC não se confunde, não. É outra coisa, não. né? Não. Tá. A Daniela, ela foi ouvida aqui em audiência. O senhor acompanhou? E ela não acompanhei, não deixaram acompanhar. Tá. Tinham bebido naquele dia? Sim. Usaram droga? Também. Tá, qual droga? Cocaína. Tá, todo mundo tinha usado? Vítima, Não, o senhor, ela? Não. Só eu, minha mulher e o rapaz. Juntos? Juntos não. Juntos só eu e minha mulher. Tá, e como é que o senhor sabe que ele usou droga e bebeu? Hã? Como é que o senhor sabe que ele usou droga e bebeu? Porque nós usamos junto, eu e ele. Não juntos nós tá, três. Mas tava usando droga com ele. Sim, nós Tá, mas usamos antes. No que eu já cheguei, nós já usamos. Daí eu fui comprar a cerveja. Isso daí ele mexeu com a minha esposa logo em seguida. Tá, é comum beber e usar droga com quem você tem inimizade? Quando você usa droga é comum. Quando você usa droga é comum usar com qualquer um que seja seu amigo, né? Ou até uma pessoa estranha. É um estranho você usa junto. Tá. É porque a Daniela, ela foi ouvida aqui depois em audiência, ela disse assim, afirmou que a vítima não assediou a declarante nesse dia e o réu nunca demonstrou os ciúmes da vítima com o declarante. São palavras da Daniela. Por isso tanto que se precisassem do endereço ou do telefone dela, o telefone dela é o meu mesmo que ela tá usando, para fazer uma vídeo, pode perguntar para ela de novo. Ela falou disso tudo porque ela tava namorando um outro rapaz, então ela pensou, pô, eu vou deixar ele pra lá, vou falar tudo os contrário. Agora ela se arrepende. Eu falei pra ela, você falou tudo mentira lá, você devia ter falado a verdade. E daí depois, agora na hora que eu tirei a tornozeleira na rua, daí resolveu voltar comigo. Daí se arrepende pelo que falou os contrários do que devia ter falado. Agora hoje não tá aí presente.
Mas se precisasse do número, sem o número de cabeça, se ligava e fazia uma vídeo com ela e ela ia falar o certo para vocês. E aqui ela disse depois, contou que nunca viu a vítima ameaçar ninguém, mencionou que ficou 6 anos juntos com o réu, tiveram 2 filhos, né? Aí depois ela prosseguiu dizendo que disse que o réu desferiu vários golpes com a vítima caída no chão, e ela, a vítima, não falava nada, né? Disse que o senhor também arrastou o corpo da vítima e falou assim, ó, agora ela vai curtir no inferno, né? E que o senhor queria jogar o corpo dela numa fossa. E essas foram as palavras aqui da Daniela, da sua então esposa, que acompanhou esse fato. Quem que é o Edson dos Santos? É meu tio. Tá, o Edson seria o tio ali que ele estava discutindo por conta do celular, né? O Edson também foi ouvido em audiência. Sim. O senhor acompanhou? Tem conhecimento do que ele falou? Eu acompanhei, não sei se teve mais de alguma vez, mas acho que a vez que ele falou, eu acompanhei. Tá. Ele falou que a Daniela, né, diferente do que ela contou, diz que a Daniela contou para ele que a vítima teria agalanteado, né, então talvez mexido com ela, enfim, feito algum elogio, algo nesse sentido, e que ela tinha contado para o senhor, e que a Daniela também ficou instigando os vizinhos em razão disso. E aí, então, segundo disse seu tio, o seu nome é Wellington Brian, né? Isso. Como é que o pessoal chamava você lá? Brian. De Brian, né? Ele falou assim, contou que o Brian então disse que mataria a vítima. Né? E aí o declarante, no caso seu tio, dizia, pare com isso, né? Tentava acalmar o senhor. Contou que teve o churrasco, né? Que em certo momento pediu para as pessoas ir embora, e que depois, por volta das 23 horas, a vítima chegou, né? Que estava sentado no capô do carro, que a vítima se aproximou para dar um abraço nele, né? Dizendo que estava agradecido por ter ido no churrasco, isso a vítima agradecendo para o seu tio. E ele fala isso de medo que aconteça alguma coisa para ele. E aí disse assim, afirmou que ele se virou para o Wellington e disse, e nós, qual vai ser? Quando então o senhor sacou o martelo e começou a desferir golpes nele. Né, diz que prosseguiu aqui dizendo que a vítima, o senhor pegou a vítima de frente, e diversas pessoas tentaram intervir ali para que o senhor não continuasse, né, e que o senhor estava, a ira do réu, segundo ele, o seu nervosismo, a sua raiva era muito grande, né. Disse também que a maioria das pessoas no local eram crianças, e que viu que o senhor estava arrastando o corpo para um terreno baldio, né. E aí, por fim, disse que para que o senhor não fosse linchado pela população, colocou a Daniela, o senhor, as filhas dentro do carro, e foram embora, tendo o senhor obrigado, ordenado que ele fosse junto, né? Sim. Diz que não sabe o que aconteceu com o martelo, diz que o senhor usou droga no dia, né? E aí prosseguiu aqui dizendo que ficou foragido e tudo mais, né? Afinal, Wellington, o senhor disse que bateu, melhor, que matou a vítima aqui por conta dessa história da sua mulher e depois da discussão do seu filho. Quem vai decidir aqui o seu destino em relação a essa acusação são os jurados. Isso é feito por meio de perguntas. E são todas questões de fato, não são questões de direito, né? Eles vão verificar se o fato aconteceu, quem que praticou e tal. Então a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, o jurado, se o fato aconteceu, ou seja, se a vítima tomou as marteladas e morreu. Isso aconteceu, o senhor não nega. Isso eles podem responder sim, é isso? Podem confirmar que aconteceu. Depois eu vou perguntar em relação à autoria. Quem é que praticou esse fato? Quem é que matou a vítima? Aí o senhor não nega, foi o senhor também. Também. Tá, vai vir uma terceira pergunta, que é bem direta, dizendo assim, o jurado absolve o acusado, ou seja, absolve o senhor. O que o senhor espera que eles respondam? Que sim ou que não? E por quê? Eu também não sei, porque é meio difícil ser absolvido quando a pessoa está assumindo, né? Mas eu gostaria que sim, né? Porque tá, mas por qual razão? Eu não me sinto culpado. Apesar de tudo, eu sei que eu precisei fazer isso. Eu sei que foi errado. Eu assumo a culpa. Eu peço perdão por tudo isso, mas eu não queria ter feito isso. Eu me senti obrigado a fazer isso daí. Tá, mas veja, a pergunta que se faz, né? Os jurados haveriam que absolver o senhor porque o senhor não tinha outra saída, é isso? Então está justificada a sua... É isso, verdade. Tá. Na sequência, né, no caso de os jurados não acolherem o seu requerimento de absolvição, teria que perguntar em relação às qualificadoras. A primeira delas é no sentido da motivação do crime. Diz o Ministério Público aqui que a motivação do crime ela é torpe, porque teria a ver com ciúmes, né? Teria a ver aí com essa situação envolvendo a sua mulher. O motivo do crime realmente foi esse. Também.
Tá? O senhor considera que esse é um motivo torpe, que é um motivo desprezível, ou não? O senhor acha que é um motivo positivo e não merece ser reconhecido como tal? Não entendi como assim. O Ministério Público fala que é um motivo desprezível. Quando fala torpe, desprezível, né, que causa asco. Né, na avaliação do senhor é um motivo, vamos dizer assim, relevante, é um motivo que é positivo para o senhor, é isso? E aí o senhor espera então que eles respondam que não reconheça a qualificadora. Uhum. É isso, não? O senhor entendeu? Tá. Depois eu tenho uma outra pergunta aqui questionando o jurado se houve emprego de meio cruel, né, em razão da violência que foi empregada e em razão do sofrimento que a vítima passou. O senhor concorda com isso ou não? Espera que eles neguem também a qualificadora? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, Wellington, veja, quem vai responder são eles, né? Então eu estou só segmentando aqui, dividindo quesito por quesito, pergunta por pergunta, que o senhor, se o caso for, pudesse dar sua versão, né, e que o jurado possa não acolher daí. É esse o ponto, certo? Então, o senhor entende que isso foi um meio cruel ou não? Espera que eles respondam que não. Espero que não, né? Tá. E por fim aqui, diz que o senhor teria empregado um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque atacou a vítima sem que ela esperasse. Isso aconteceu ou não? Não, isso não aconteceu. Também não. Porque ela já estava na expectativa de fazer isso comigo já. Uhum. Tá ótimo. Então, Ministério Público, alguma pergunta? Tem o doutor Tiago esclarecimentos, do artigo 188 do Código de Processo Penal. Eu acho que tá ligado, né? Tá ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. O senhor disse que usou cocaína em companhia da vítima. E cerveja. Cocaína e cerveja. Uhum. O senhor, e cigarro também. Cigarro? E o Mikael. Com o Mikael e com a sua esposa. A Daniela. E vice-versa, cada um no seu canto. Mas usaram quanto de cocaína? Usamos umas 3 buchas com ele e usei umas 2 em casa. O senhor usou mais 2 em casa? Sim. O senhor era usuário contumaz de cocaína? Sim. Era essa a média que o senhor usava todos os dias? Não, usava bem mais também. Tinha dias que nós usava mais, tinha dias que era menos, que nem aquele era um dia mais pra cima de família, então mais calmo, usar menos. Certo. E em decorrência dessa condição de alguém que tinha usado cocaína, o senhor lembra quantos gramas de cocaína o senhor usou naquele dia? Não sei também. O senhor se recorda perfeitamente de tudo ou o senhor lembra vagamente do que aconteceu? Não, vagamente, não lembro de tudo não. Não lembra de tudo. E quando o senhor usava cocaína, o senhor tinha coisas que o senhor imaginava, que não correspondiam à realidade, ou isso não acontecia? Isso só quando usa bastante, né? E o senhor não usou bastante? O senhor disse que cheirou em casa e naquele dia... Tava bem cansado do trabalho, né? Daí eu fui dar uma... Quando estava cansado, o senhor usava cocaína para dar... usava para dar uma espertada, para poder continuar à noite. Quando o senhor usava, o senhor tinha, digamos, alucinações, coisas que não correspondiam à realidade? De vez em quando, não era sempre. E naquela noite? Naquela noite, só do momento pra frente ali dos fatos acontecidos. Eu não entendi. Só depois que aconteceu os fatos com o rapaz, que daí dali em diante, ali eu fiquei bem transtornado, desesperado. Antes não? Antes eu só tava abafado, desesperado só. Eu tava com desespero dentro de mim, porque eu sabia aquilo ali, eu comecei a ficar pensando, escutando ali, ele vai fazer alguma coisa pra mim, vai fazer alguma coisa pra mim. Mas o senhor imaginou isso ou de fato aquilo aconteceu? Porque ele já tava me ameaçando, já tinha me ameaçado ali e já tinham me avisado. Ele ameaçou o senhor ou o senhor imaginou que ele... Não, já tinha me ameaçado. E quem viu isso? A minha mulher, ela mesma falou pra minha tia veio e me contou junto com a minha mulher, as duas. E o seu tio também sabia, o Edson? Daí ele também, eu acho que estava sabendo, mas ele não tinha me contado ainda. Tanto que foi por isso mais que ele sabia já do porquê ou seria o motivo que eu estava fazendo com o rapaz. Porque foi relatado também que a Daniela, ela gostava de fazer intriga. Ela fofocava, e o seu próprio tio é que fala isso. Era um comportamento da Daniela nesse sentido de... Não, porque nós tivemos muita discussão já, tanto que os BO de boletim que ela fez contra mim foi por causa das intrigas que ela fazia comigo, né? Que intriga, senhor?
fazia separação, eu não queria mais ficar junto. Mas eu não ela queria deixar meus filhos com ela. provocava o senhor no sentido de falar, ciúme? Daí provocava, fazia as coisas, depois Provocava eu em que resolvia... sentido? Ela provocava em que sentido? Provocava em falar as coisas pra mim, mas fazer ciúme não. Fazer ciúme ela nunca fez, porque ela sabe que eu também não fazia isso pra ela. Porque ela relatou que o senhor era bastante ciumento. Não, ciumento não era. Eu não tinha motivo pra ser ciumento. Possível, doutor Tiago, a gente passar aqui a mídia... Ciumento era com meus filhos. Com meus filhos era Só um ciumento. momentinho, por favor, que daí... Né? A mídia da senhora Daniela, movimento 244.3, no minuto... a partir de 3 minutos, é possível? Eu agradeço. Um momentinho, que daí a gente vai apresentar para... Esse é o depoimento da senhora Daniela. Meus filhos no carro e venho para Mariópolis. Antes dele dar martelada, a vítima, que chama Micael, né? Estava lá e o Wellington chegou já com o martelo. Como é que foi isso? Não, eles conversaram de boa, beberam, usaram droga junto naquela noite. Aí depois que estavam tudo no gole, com droga, ele pegou e fez isso. O Pia pediu um abraço pro tio dele, ele chegou e meteu a martelada. Você viu onde estava esse martelo antes? Eu não vi, da onde ele pegou, eu não vi, eu só vi que estava na mão dele. Antes estava todo mundo conversando aqui, dando risada, é isso? Aham. Me conta uma coisa, você sabe se o Wellington tinha ciúmes de você com o Micael? Ele era bastante ciumento. E ele falou alguma coisa disso ele na hora? Não. E aqui consta que o motivo foi ciúmes. Sim, mas naquela noite ele não falou nada disso. Até o Pia, ele estava com o filho dele, curtindo lá com o Piazinho. Mas por acaso a vítima, né, ela alguma vez assediou você, patrou você ou não? Não. Obrigado. Posso prosseguir, né, doutor? O senhor ouviu o depoimento? Uhum. Não corresponde. Mas não sou ciumento, não. Inclusive ela fala que naquela noite ele não teria assediado, nada disso. Como é que o senhor explica esse depoimento da Daniela? Então, tanto que agora, quando eu vim preso, ela estava com outro rapaz A pergunta é bastante objetiva, o senhor não é obrigado a responder, mas eu sou obrigado a perguntar por dever do ofício. Por que ela declarou isso na presença de um juiz? Porque ela não estava comigo. Ela não estava comigo, ela estava no canto dela, ela queria seguir a vida dela, ela mandou carta e tudo avisando que não estaria mais comigo. O senhor está dizendo que ela mentiu? O senhor tá dizendo... Sim. Com que propósito? Porque ela queria ver o preso. Queria ver? O senhor continua preso e ela reatou com o senhor? Então, pois é, daí depois ela resolveu se arrepender. Ela falou que estava em depressão e não sei o que, por isso que falou. O seu tio também falou contra o senhor, pelo que foi lido aqui. Por quê? Porque ele estava com medo que pudesse dar alguma... Me parece que o seu tio, deu depoimento contra. O seu tio relatou, ele tinha medo do senhor. Não, mas eu não sou perigoso. Ah, não? Não. Eu vou chegar lá. Então, essas situações de violência doméstica com a Daniela não tem nada a ver com ciúme. Não. Tem certeza disso? Não, sim. O senhor falou também que usou cocaína com o Micael. Sim. O Micael estava sozinho lá no churrasco? Não. Estava com meu primo. Estava com meu primo. E essa criança, o filho, o Wallace, o filho do Micael? Estava lá no caso do tio. Estava na casa nossa. Foi dito que ele estava lá com o filho de 2 anos. Ele estava brincando com as minhas crianças também. Ele chegou tudo uma comunidade. Que ele chegou no churrasco com o filhinho dele de 2 anos. Inclusive a sua... Não, a criança estava no tio dele. Estava com ele. Ele veio de outra comunidade. A gente pode até repetir. Até o Piá estava lá com o filho dele, curtindo com o Piazinho. Se referindo ao Wallace, o filho dele, da vítima Micael, então com 2 anos. A criança viu ele e veio lá também. Mas não porque estava... A criança estava na casa do tio, morava vizinho.
O senhor, no trajeto até o interior do Paraná, em algum momento falou para o seu tio o seguinte, e aqui eu me reporto a um boletim de ocorrência no movimento 5.10, caso a senhora e o senhor queiram acompanhar. Álvaro, se puder fazer a gentileza, 5.10. Nós temos um boletim de ocorrência. E no boletim de ocorrência consta o seguinte, que no caminho o senhor ria da situação e ainda teria dito para o Edson, né? O Edson relatou isso aqui, está no boletim de ocorrência. Você viu o olho dele saltando? Estaria rindo da situação? Exatamente a descrição sumária da ocorrência. Temos ali, se puder ampliar um pouquinho ali, dar um zoom, Álvaro, por favor. Senhoras, senhor podem acompanhar ali na descrição sumária, né? E no caminho o senhor ria da situação e ainda teria dito para o Edson, você viu o olho dele saltando? Eu não lembro nada disso. Não falou ou não lembra? Não me recordo de nada disso, não. O Edson teria algum motivo para declarar isso? Não sei. No boletim também. de ocorrência? Não sei também. Não sabe. Na sequência, consta no boletim de ocorrência 5.10 tem um outro boletim de ocorrência de uma situação em 2015. O senhor lembra da Pamela? Não. Nunca teve relacionamento? Pamela? Quanto? 2015. Acho que já foi namorada minha já. Ah, já foi uma namorada sua, lá em Pitanga. Sim. Você chegou a ser investigado pela morte dela? Tinha 14 anos. Não, eles chamaram eu, só que eu já estava aqui em Curitiba, eu trabalhava, registrado e tudo aqui. A pergunta é outra. O senhor chegou a ser investigado pela morte dela? Fui intimado para comparecer à audiência. Audiência não, a delegacia para fazer boletim, né? Apresentar. Qual era a idade da Pamela quando ela foi morta? Não lembro direito, acho que ela tinha uns 13, 14 anos. 13, 14, já se relacionava com o senhor? E eu também tinha 13, 14 anos. Tinha 13, 14 anos. O senhor tem que eu era menino, hoje? Eu era moleque ainda. O senhor tem que idade hoje? Tem 25. 25 anos. 2015, na época, o senhor tinha 18 anos. Eu era novo também. Não tinha 13, 14, o senhor já era maior de idade. Não sei quanto, não lembro mais disso. Tanto que foi investigado, fosse menor, seria ato infracional. Logo depois, na sequência, tem mais um boletim de ocorrência. Está lá em cima, é o 40.948. Temos aquele primeiro, seria aquele relato do tio, depois esse de Pitanga, e agora no seguinte, em Mariópolis, por favor. Dias depois desses fatos, hoje em julgamento, dia 10 de janeiro de 2019, constou aqui que o Flávio Borges Sarás teria sido agredido pelo senhor com uma tijolada na cabeça em um golpe de faca que acertou a sua mão esquerda. A coisa de 10 dias daqueles fatos. Aqui hoje nós estamos apurando. Essa situação em Mariópolis aconteceu 10 dias depois? Não aconteceu. Não aconteceu isso? Não aconteceu. O senhor conhece o Flávio? Conheço. Ele tem alguma coisa contra o senhor? Claro, ele tentou ficar com a minha mulher um monte de vezes, aí ele tá acusando eu também, outra pessoa. Ele tentou ficar com sua mulher, isso daí ele tá falando que sou eu. Tá certo. Aí nós temos uma denúncia anônima. Se puder passar no movimento seguinte, uma denúncia anônima. Senhoras, o senhor consegue localizar essa denúncia anônima? Nós temos aqui o teor, dizendo inclusive o seguinte: quero denunciar o Wellington, ele matou um jovem de 19 anos, no caso aqui o Micael, na ocupação Tiradentes, fugiu com o tio, e aí tudo foi para Pato Branco, Mariópolis, o tio conseguiu fugir em Mariópolis, e o senhor diz que estaria cometendo assassinatos lá em Mariópolis, já teria deixado um parente esfaqueado, que foi essa situação, e outro com uma tijolada na cabeça, que foi essa situação do boletim de ocorrência.
E o senhor ficou escondido lá em Mariópolis, é verdade isso? Não fiquei escondido, eu tava morando lá. O tio ficou escondido. O tio Não sei. Ele não teria ficado em Pitanga? Ele foi pra lá por causa que minha avó mora lá. A propósito, o senhor teve medida protetiva em relação à sua mãe? A sua mãe pediu medida protetiva? Nunca houve isso? Não. Nunca houve situação nenhuma? Não, que eu lembro, que eu saiba, não. Que lembra, não? Não, ela não. Sua mãe mora onde? Mora em Campo Largo, mora no endereço onde eu passei aqui pro juiz agora. Antes, ela morava onde? Mora nesse mesmo endereço. Sempre morou em Campo Largo? Nunca morou em Pitanga? Nunca morou em Pitanga. Morou quando era na adolescência. Entendi. Constou aqui o seguinte, que o senhor também estaria sendo investigado, que teria matado os traficantes, o menino é perigoso, e que o seu tio estaria dando fuga para o senhor. O seu tio ele foi obrigado a levá-lo? Não foi obrigado. Não? Ele levou porque ele quis. Ah, ele levou porque ele quis? Levou porque ele quis. Não foi obrigado. Ele viu que estava desesperado, ele me levou. Certo. Aí, por gentileza, nós temos mais um boletim de ocorrência do movimento 5.16. Senhora jurada, senhor jurado, por favor. Já em maio de 2019. O senhor conhece o Héctor dos Santos? Quem? Héctor dos Santos. Era um vizinho meu. Seu vizinho Wellington passou a noite toda bebendo e com gritos excessivamente altos, que por volta das 4 horas da manhã começou a bater um facão nas paredes da casa, depois começou a ameaçá-lo de morte, bem como sua esposa Analice. A equipe esteve na residência de Wellington e orientou o mesmo, porém na saída da equipe o mesmo começou a gritar com os vizinhos e aí eles resolveram representar por ameaça. O que o senhor tem para falar sobre isso? Eles não gostavam de mim, não gostavam da minha família, parece da que é família da minha mulher. Do universo. Então, eles não gostavam da família desde a família da minha mulher já não gostavam já. E então, aí como eu não era uma pessoa que ficava ao lado deles, e eles tinham uma confusão com a rua inteira, não era só comigo. Se você procurasse o nome de cada pessoa, ele tem um boletim para eles. Então também teriam mentido. Tem, sim. Então temos aqui a mentira do seu tio, a mentira da Daniela, a mentira daquele cidadão lá em Mariópolis que tomou a tijolada, agora do Héctor. Tá todo mundo mentindo. Sim, claro. O único que não tá mentindo é o senhor. Certeza absoluta, 100% de certeza. O único que não tá mentindo é o senhor. Eu não tô mentindo. Então o senhor reafirma aqui que a vítima Micael usou cocaína com o senhor naquela noite. Usou. Perfeito. O seu tio viu o Micael armado. E o senhor falou que ele puxou a arma, inclusive... Não sei se ele viu ele armado. Mas não estava junto? Ele estava na frente. Estava na frente. Estava na frente. Ele teria visto. Deve ter visto. Só não deu depoimento porque não quis ele, né? Ah, não deu. Não, ele deu depoimento, só que não como o senhor queria. O senhor, inclusive, falou aqui, se for necessário, a gente volta à gravação. Ele deu o primeiro, mas não saiu nada. Então ele chegou a disparar? Ele chegou a colocar o dedo no gatilho, sim. Ah, chegou a puxar a arma? E aí teria picotado, como se fala? Ou não tinha bala, sei lá. Ah, não tinha bala? Como assim? Não sei. Então o seu tio viu isso. Ele estava ali. Deve ter visto, sim. Deve ter visto. Claro, certeza. Certeza, seu tio viu isso. Claro, ele estava de frente comigo, de frente com o rapaz. O senhor também diz que o seu tio estaria discutindo com o Micael. Ele estava discutindo. Estava discutindo. O senhor acompanhou o depoimento do seu tio em juízo. Eu vi Temos também. também o depoimento do seu tio na delegacia de polícia. Eu vou ler para o senhor. Peço aos senhores jurados, caso queiram acompanhar esse depoimento, senhor Edson, nós temos que estar um pouco apagado ali. Eu achei que não está tão nítido. Movimento 5.15. Se for possível, Álvaro, eu agradeço. Inclusive, o senhor falou que não queria o Micael lá no churrasco, que não tinha nada a ver com a festa lá. Isso? Porque eu nem queria ficar na festa. Eu comprei carne, comprei bebida não é essa a pergunta. O senhor falou que ele não tinha nada que tá lá. Ele que não tinha que estar nada que tá lá, porque ele não era da família. Tá.
Então, começo lá. E Micael, a vítima Soares, é amigo da família, principalmente do filho Erickson. Portanto, frequentador de sua casa. E quanto ao autor do crime, o senhor é seu sobrinho, dele, Edson. Aí ele fala o seguinte, que a Daniela, já ficava fazendo fofoca, provocando o Wellington para que intrigasse com os vizinhos e até mesmo o declarante de sua família. E acabou inventando que Micael havia se insinuado para ela, que era por volta das 11 horas, o Micael já saía, se despedindo do declarante que estava na frente do seu veículo. O Micael estava à sua esquerda e Brian, o senhor é chamado de Brian por ele, veio por trás à sua direita e bruscamente, retirando um martelo de cabo de ferro e grande, o qual retirou de dentro das ferramentas do declarante dele. Esse martelo não era do Edson. Era do carro, tava no carro dele, mas era meu. Estava no carro dele. Tava no carro dele, porque ele usava para trabalhar. Retirou dentre as ferramentas do declarante, que ficavam grudadas no porta-malas do veículo do declarante, e desferindo um forte golpe que já foi derrubando o Micael. E nisso desferindo outros. Então foi o que o Edson falou. Edson mentiu? Não, tá certo. Ele não fala de arma nenhuma aqui, senhor. Ele não fala que o Ele Micael... só não colocou isso. Ele não quis colocar isso. Ah, ele não quis colocar isso. Ele não quis. Por que ele não quis colocar isso? Porque não sei também. Eu não tenho como explicar isso daí. Isso daí é só ele que pode explicar para você. Não, ele explicou, está explicado, e depois quando ele foi ouvido, ele esclarece que em nenhum momento ele fala em arma. Inclusive, o senhor lembra que falou quando foi interrogado, na oportunidade anterior, diferentemente do que o senhor falou para o doutor Tiago, o senhor nunca foi ouvido na delegacia de polícia. Não há interrogatório seu na delegacia de polícia. Nós temos um interrogatório aqui em juízo. Em juízo. E em juízo, eu parei repetir onde estava a arma. Estava na cintura, na parte da frente. Se for possível, ao movimento 490.1, a partir do minuto 19 minutos e 50 segundos, por favor. Gostaria que o senhor... Por favor. Comprei dele antes dele sair dali. E daí peguei, fui para dentro da minha casa, dali eu não saí mais. E daí até no momento em que eu escutei uma discussão lá fora. E era a minha tia que estava discutindo com o meu tio. E daí, esse piá foi e intimou meu tio para fora, para conversar. E daí, nisso daí, eu vi ele discutindo com o meu tio. E daí, tanto que eu até achei estranho no dia do depoimento, meu tio, que eu escutei ele falando sobre que o piá estava só conversando, mas não, é negativa, isso daí não procede. Ele não estava só conversando, como ele estava discutindo com o meu tio. Isso daí, eu fui partir para a defesa entre o meu tio. Não era nem pelo meu caso, que ele mexeu com a minha esposa. Era mais porque eu via discutindo com o meu tio, e no momento que eu vi ele lá discutindo, eu vi que tinha alguma coisa nas costas dele, eu vi um volume nas costas dele. E nisso daí, eu peguei e fui lá para ver o que estava acontecendo. E nisso daí, eu estava... Final de contas. Isso foi o advogado que pediu para mim falar, eu falei conforme ele pediu. O advogado pediu para o senhor falar, e o senhor fala. Aí eu falei conforme ele pediu. Porque ele era advogado pago para isso. Não, mas por que o advogado pediu? Inclusive tem que porque ele achou que era a maneira correta e não era nem bem falar, dependendo então o advogado, era me deixar bem falar hoje. Na verdade, era me deixar para falar pro júri, eu não queria falar. Ele falou: "Não, fale". Então agora o advogado está mentindo também. O advogado instruiu o senhor a mentir. Não, ele instruiu eu dizer isso daí, que seria melhor para mim. Aí o senhor Mas eu falei conforme ele pediu pra mim falar. Aí o senhor conta essa história por isso que eu tô dizendo pra você, que eu sei o que eu tô dizendo, que foi desde o início, desde a delegacia. Só um momentinho, por favor. Aqui é um ambiente formal, né? Nós estamos aqui numa solenidade. Né? Eu o trato como senhor. Eu diria que fosse recíproco. E não é o churrasco lá na Vila Corbelli. Se o senhor puder me chamar de senhor, eu agradeço. Da mesma forma como o senhor está sendo respeitado aqui. Entendi. Tá bom? Então o advogado orientou o senhor a falar que a arma estava nas costas. Sim, senhor. Por que ele falou isso? Também não sei. Posso continuar respondendo, doutor?
Juiz. Doutor Thiago, Posso continuar respondendo? já está respondendo. Silêncio, é isso? Tá. Porque prefere fique à vontade, não tem problema. É um direito seu. Silêncio é um direito seu, não tem problema. É uma pena porque eu tenho várias perguntas aqui, já que o senhor quer ficar em silêncio. Enfim, é um direito seu. Eu agradeço por Thiago. Tá, encerra então. Encerro por hora. Doutor Ramon, pela defesa, alguma pergunta? Só para... Você quer falar alguma coisa em sua defesa? Você quer esclarecer que isso você também fez em defesa da tua família, dentro das circunstâncias que você tinha lá? Enfim, quer falar alguma coisa em seu benefício? Sim, pode falar. Eu fiz isso daí tudo referente só por causa da minha família também. Só por causa mais disso, porque senão eu não tinha feito nada. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo mal para ninguém. Nunca gostei disso daí, das pessoas fazendo mal para as outras pessoas. Entendeu? Então eu acho que o que eu fiz realmente foi errado. Eu me sinto culpado, peço perdão pelo que eu fiz. De coração mesmo, peço perdão pelo que eu fiz. Mas eu fiz isso daí porque eu tava com medo, coagido. Tava sentindo que pudesse acontecer alguma coisa com minha família. Alguém ali, tanto com meu tio ali, que ele tava na discussão ali na frente, quanto com ele já tinha feito com a minha mulher já. Ter mexido com ela, ter dito o que ele disse pra ela. Por isso que eu fiz o que eu fiz, senão não teria feito. Eu tenho filho e tudo, eu senti coagido com meus filhos e tudo, sabendo que pudesse acontecer alguma coisa naquele mesmo dia ou dia seguinte. Porque ali é um mundo que não é igual o que nós vivemos numa cidade normal. Ali tudo pode acontecer. Dentro de uma comunidade, tudo é terrível. Nada é agradável lá dentro. As coisas são feias lá dentro. Então a gente tem que lutar todo dia tem que sobreviver dentro da comunidade. Então, eu peço perdão pelo que eu fiz, porque eu não gostaria de estar aqui, não gostaria de que ele estivesse aqui no meu lugar também, porque o que eu fiz foi errado. E é isso daí. Jurados, alguma pergunta? Pode pegar o microfone, fica à vontade. Vê se está ligado aí, por favor. Pode pegar, fica à vontade, pode tirar ali. Eu acho que está desligado. Vê se tem o botão ali. Alô? Isso. Senhor Wellington, bom dia. Bom dia. Algumas perguntas para esclarecer. De onde que o senhor conhecia o Micael? Do Corbélia mesmo. Conheci ele no Corbélia 2 anos antes do fato. Já se conhecia ali já. O senhor comentou que ele fazia venda de drogas. O senhor também fazia venda de material entorpecente? Eu trabalhava no açougue, mas ele vendia droga lá dentro da comunidade, na comunidade vizinha, na de baixo. Como que era o seu relacionamento com o seu tio? Era bom, nós trabalhava juntos de vez em quando ele precisava de mim eu ia ajudar ele. É que consta aqui no boletim de ocorrência que o seu tio informou que o senhor ameaçava ele. O senhor confirma que fazia ameaças à sua família? Não, nunca ameacei ele, porque ele sabe que ele precisava de mim sempre para trabalhar e tudo, nós tínhamos uma boa comunicação. O senhor comentou aqui no tribunal que disse a Micael que não era para comparecer na família sem que o senhor estivesse lá. Isso se deu por causa da relação com a Daniela ou algum outro conflito? Não, porque ele já tinha desavença com meu primo também. Então ele não tinha o que fazer lá no meio. Depois virou amigo do meu primo, do nada. E daí tava vivendo junto no meio de nós e eu já não achava aquilo certo. Se não é amigo ou não é amigo, né? Não tem que depois fazer de santo. Depois que o senhor aplicou o primeiro golpe com o martelo nele, por que o senhor continuou? Eu também não sei, eu não sei te explicar. Ali foi no ato do desespero, emoção, sei lá. Sem mais perguntas, Medici. Temos mais alguma pergunta? Não? Wellington Brado Santos, né? Realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, ouvimos uma testemunha, o senhor foi interrogado a respeito dos fatos, em seguida o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido ao conselho de sentença, da mesma forma também fez seu advogado a seu favor.
Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença, e agora faço leitura. Leitura esta de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Wellington terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram em conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel. E, por fim, a linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção no Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. É mantida aqui a prisão preventiva, bem como determinado o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Curitiba, apresentado do júri, dia 4 de novembro de 2022. Doutor Casagrande, pelo Ministério Público, alguma consideração? Doutor Ramon. Dessa forma, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados, o público nos acompanha pela internet também aqui de maneira presente. Na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.